Salmo 39. Salmo 39, versículo 1. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Guardarei a minha boca, os caminhos. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Falei com a minha língua, disse: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias, mediste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Destrói como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E glorifica o teu Deus. Glorifica o que vive para toda a eternidade, para sempre. O que está em todos os lugares, a Deus. O que sabe todas as coisas. Fala o nosso coração, abre o nosso entendimento, Espírito Santo, capacita a entender e a praticar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar.
Eu disse: guardarei meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Ou seja, traçará um caminho reto, um caminho de prazer em praticar a palavra de Deus, para que ele não venha pecar com a língua dele, né? Obviamente, se ele estiver no caminho mau, ele irá falar, né? Concordar, falar sobre o que vai estar fazendo com alguém ou só nesse caminho mau, né? Então, o certo é guardar o caminho, né? Para não fazer o que é mal, agir nem falar o que é mal. Se estiver no caminho tortuoso, certamente falará o que é mal, porque a boca fala daquilo que está dentro do coração da mente. Se está no caminho tortuoso, o coração vai colocar para fora a mente, justamente o que está traçando, e a língua falará exatamente o que é mal, o que é perverso, que tem dentro do coração. E ele também diz que enfriarei, né? Calarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim, né? Sabedoria, enquanto o ímpio estiver na frente da pessoa, a pessoa se calará, ou seja, não dialogará com o ímpio na sua impiedade, não discutirá com o ímpio, não compreenderá, não concordará tampouco, nem vai compreender, nem vai concordar. Por isso que ele vai calar a boca, ficar sábio. Vai com a boca fechada. Não entra mosca, não entra formiga. O meio a pessoa morre é formigão para a boca da pessoa. Justo para não concordar com algo que é mal ou discordar, discutir e ter uma briga, uma confusão, e sim ficar observando. Porque Deus deu uma boca, né? Só para falar, só uma. E deu 2 ouvidos para ouvir, 2 orelhas. Sabe aquele que só ouve, fica ali só prestando atenção, principalmente na frente de ímpios, coisas perversas. Aí ele diz que meditou, né? Está meditando aqui. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos dias, dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias, que medistes como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, quanto mais firme está, sempre é vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta, fica inquieto, ansioso, em vão, não vai ganhar nada, não vai resolver nada. E também em vão amontoam riquezas, juntam, e não sabe quem as levará. Mas tu, Senhor, é minha esperança, livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças opróbrio. Então ele pede
para que o Senhor venha livrar ele, Davi está falando aí, de todas as transgressões, que é muito mais importante que todas essas outras coisas. Daí ele está reconhecendo que a vida dele é curta, e que o que importa não é as riquezas e nem as glórias deste mundo, mas sim o que é o mais importante, que as pessoas não têm, é o perdão de Deus. Que Deus perdoa as transgressões. Não tem. A pessoa só tem o perdão de Deus se primeiro pedir com sinceridade e praticar a palavra dele. Aí ela obterá. Pediu com sinceridade perdão, e aí vai praticar a palavra, ela vai estar afirmando através das suas ações que ela está arrependida, porque ela está praticando a palavra de Deus. Mas se ela nem pedir, ou pedir sem ser sinceridade, ou pedir e não traçar o caminho de Deus, não será perdoado. Deus não a perdoará. É necessário que ela peça com sinceridade e que ela pratique. São essas fases. Para que ele perdoe e vá dia por dia capacitando a pessoa. Então, 90% da humanidade, sem ver de errar, não faz essas coisas. Até porque muitos, né, acho que 60%, 70% estão nas falsas religiões. Né? Estão nas falsas religiões. Tem como pedir ao Deus verdadeiro primeiro, ao mediador que é Jesus, e nem se arrependem, né? Lógico, porque não estão pedindo ao Deus verdadeiro e não estão praticando a palavra. Estão fazendo as mesmas coisas. Essas pessoas estão nessas falsas religiões. Esses muçulmanos, hindus, né? Esses chineses, dragão, todas essas religiões falsas. Inclusive a de Israel, né? A religião judaica. Inclusive a judaica. A pensando que o povo de Israel se salva, está sendo salvo, todo mundo não. A Bíblia é muito clara. Só existe salvação por intermédio de Jesus Cristo. E é necessário que se arrependam, que confessem Ele como Salvador, se arrependendo aos pés dele e praticando o que Ele mandou fazer, dia por dia, até Ele recolher. Fora isso, não há salvação. Na Índia, né, eles adoram a vaca, adoram vários deuses, né? Também estão morrendo, estão caindo no abismo. E por aí vai. Esses países gigantescos de pessoas, e trazendo para cá, ainda tem os católicos, que ninguém se fala, tem os evangélicos que o negócio está difícil. Ou seja, no final, muitos poucos estão salvando, como as revelações dizem, o arrebatamento, como o Senhor revela a mim, a muitos, como Ele disse na palavra que é poucos. E cada dia que se passa eu estou mais seguro que são muito poucos. E é muito poucos de poucos de poucos. É como se você ganhasse na Mega Sena. Poucos ganham sorteio, né? Dependendo de 4 pessoas, 5, 6. Dependendo, às vezes só é uma, né? 2 por dia, digamos assim, né? Talvez mais, bote 10 no céu por dia, 12, não sei. Mas não passa disso não. Depender do dia também, né? Só sei que é pouca gente, como a Bíblia diz. E a quantidade muito grande, né? E aqui Davi está meditando e ele está pedindo para o Senhor fazer ele conhecer como é que vai ser o fim dele.
para que ele veja o quanto ele é frágil. Ele é rei, ele é poderoso, tudo. Embora tenha temor, mas tem, né? Tem um conforto. Mas aí ele está entendendo que ele vai morrer, já está envelhecendo. Ele está entendendo que o dia do ser humano para Deus é como nada diante de Deus. Como nada, irmão. Como a Bíblia diz, 1000 anos para Deus é como um dia como 1 ano. Isso não é nada. Sei lá, bota 100 anos é como se fosse 1 segundo, 1 minuto. É algo que passa rápido. Senhor. Quem vive na espera de eternidade é assim. É um ser eterno, irmão. Que aqui é muito passageiro. Aí ele diz que tudo isso é vaidade. A beleza do homem, a força, o dinheiro, tudo. Ele faz-me conhecer o dia, o meu dia, como eu vou partir, porque tu conta eles como a palmos. Ou seja, como daqui tanto dia. Porque o Senhor Ele é o Deus do futuro, né? Ele sabe como a pessoa irá morrer, né? Porque Ele mesmo tem preparado já. Porque é preciosa a vista do Senhor a morte dos seus servos. Ele já tem preparado como é que vai ser, o dia que vai ser, como vai ser. A pessoa vai ser levada até lá. Se ela perseverar, obviamente. O Senhor já tem tudo marcado já. Como o dia, a hora, como o local. Tudo ele já tem preparado. Há uma preparação, há anjos, há tudo. Há uma luta espiritual, uma guerra que o diabo não vai querer deixar. Tudo isso aí. Mas quando chegar a hora, se o servo se preparar, o Espírito Santo irá, né, irá anestesiar. Eu estava vendo, né, segundo o que deixou, né, a Frida Vini, deixou que o Gunnar Vini, um dos fundadores da Assembleia, ele tinha câncer no estômago, né? Tinha câncer. Morreu novo. E ele disse que nas 2 últimas semanas da enfermidade dele, ele estava tranquilo. E o rosto dele resplandeceu. Né? Resplandeceu ali e ele ficou tranquilo, irmão, até ele desvanecer aos poucos. Ficou sossegado, apesar da enfermidade no estômago. Naquela época, né, 1933, não tinha um aparo que tem hoje. Mas o Espírito Santo ali o anestesiou, o preparou. Fez tudo conforme a vontade dele, né, do Espírito Santo. E ali o salvou, né? E ela disse que ele leu o Salmo, o começo do Salmo 84, né? Os 4 primeiros capítulos, e deitou e dormiu. Fechou os olhos. Embora em meio a dores do câncer, mas ali o Espírito Santo teve misericórdia, né? E fez cessar. Estava debaixo do manto de Deus, do Espírito Santo. E ali foi salvo, né? Já viram ele lá, né? Já viram ele lá. Então, vale a pena servir a Deus, né? Porque Ele preparará a pessoa em tudo, inclusive no dia de ela partir para a eternidade. É diferente os que não servem ao Senhor, não tem esse preparo, não tem os anjos lá, não tem o olhar de Deus, não tem nada. A pessoa vai para o inferno do jeito que ela vai ali.
Não tem ninguém amparando ela. Tem não. No mundo espiritual, pode ter no mundo físico, mas no mundo espiritual não tem não. Ela não tem amparo de nada. Ela morre sentindo dor, e quando ela sai do corpo é que vai sentir mais dor ainda e nunca vai se acabar. Ser arrastada para o inferno. Assim é todo ser humano que não recebe Cristo como Senhor, que não obedece. Todo ser humano, não importa quantos for, que a Bíblia diz que as nações se esquecem de Deus e serão lançadas no Seol. Não importa. O Senhor destruiu nações inteiras usando Israel sem piedade. E lógico, caíram, foram direto para o Seol, né? Direto para lá. Ali. Então, irmão, nós estamos naquele que é verdadeiro, naquele que tem palavra, que a palavra dele é fiel e que nos guardará até o fim, se nós guardarmos a sua palavra, guardarmos nossos caminhos, traçar o caminho do bem, caminho que é dito pelo Espírito Santo. Se nós o obedecermos, ele vai nos guiar em tudo e chegará esse tempo que é rápido, irmãos. Não pensam que demora, é ligeiro o tempo da vida humana. É como o Salmo 90, né? 90, Moisés diz que é como um sopro, como o vapor que sai da panela, logo se desvanece, como um conto ligeiro, como a noite que passou. É rápido essa passagem aqui pela terra, para sermos testados. Aí ele fala de riqueza, ele fala que o homem se inquieta à toa, em vão. Não adianta o homem estribuchar, se preocupar, ficar ansioso e nem construir riquezas, porque o Senhor disse que não construísse. Ele deu uma ordem que não construísse riqueza aqui na terra, mas no céu. Porque as daqui, ele diz aí que o homem não sabe para quem vai ficar. E vai ficar para alguém, né? Nem para ele, né? Ele vai morrer. E tem muitos aí que se acaba, irmão. Os filhos dividem pelos filhos, cada um vai para sua vida, acabou-se. Tem outros que nem conseguem nem vender os bens da casa, que fica na justiça, as casas ficam velhas, ninguém quer. Só que você vê por aí, casa velha. Seja tudo em vão que a pessoa construiu e agora está queimando o inferno, por ele ter construído a vida eterna, os tesouros que, como o Senhor disse, que a traça não rói, né? Que não fica velho. Ter construído uma casa no céu, e a casa lá não fica velha, não tem poeira, é brilhante direto, é viva, irmão. Devia ter trabalhado pela comida que não merece, trabalhou pelas coisas que duram, para a traça comer, o ladrão levar, o tempo destruir. Então tem que trabalhar a juntar tesouros no céu. Quanto mais trabalha para Deus, fazendo a obra, né? Praticando a palavra, mais tem as suas recompensas, seus galardão no céu. Hoje eu achei, eu vou postar de novo, lá o arrebatamento do irmão Volmar, que ele é arrebatado ao céu em 1995. E ele vê lá, o anjo mostra tudo a ele, mostra a coroa da glória, a coroa da vida, da justiça e da glória, né? Ele pergunta ao anjo, aquela coroa ali da vida, o anjo disse: não, essa é para os que recebem o Senhor como Salvador, morrem, não tem tempo de orar, de jejuar, de fazer nada. Escaparam da morte, ganharam a vida, coroa da vida. Escaparam como pelo fogo, se lembra?
queimou a casa, eles saíram correndo de dentro da casa, perderam tudo, não levaram nada, não tem nada no céu, né, de recompensa, mas foram salvos pela vida de Cristo. Receberam uma coroa da vida. Se escaparam da morte, saíram de dentro da casa pegando fogo. As obras deles, na verdade, não tinha, né? Foram despedaçados, não tinha. E ganharam a coroa da vida por Cristo. E perto a coroa da justiça eram aqueles irmãos que conheceram a Cristo, praticaram a palavra, andaram em justiça, praticando. Você anda em justiça significa que está andando praticando a palavra de Deus. Ou eu ando em justiça, ou seja, que você anda praticando a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todo aquele que ama, que processa o nome de Deus, né, fuja da injustiça, porque Deus não é injusto. Então, a pessoa está andando na palavra, praticando, ela está andando em justiça e retidão. Então, a coroa da justiça é para aqueles que andam em retidão, que praticam a palavra. E a coroa da glória, que é a coroa mais gloriosa, ela está dizendo o nome, é para os que trabalham na obra, para os que evangelizam, para os que oram e para os que jejuam pela obra de Deus. Os outros não, estão cuidando de si próprio, estão orando por si próprio, estão praticando a palavra, a coroa da justiça. Os outros não, que estão jejuando, orando, evangelizando pela obra de Deus, e recebe a coroa mais gloriosa e recebe mais glória de Deus, mais amor e mais recompensas, porque eles estão orando por todos, não estão orando por si, não estão orando pela família, não estão orando só por aquilo ali, estão orando, estão dando as suas vidas através do jejum, das orações, da evangelização, por toda a obra. Estão derramando lágrimas, suor, cansaço, por toda a obra de Deus, por todas as pessoas do mundo. Estão perseverando dia por dia, né? Abrindo jejum e pedindo salvação a todos. Não estão abrindo jejum para pedir salvação por uma família específica, pelo trabalho, por uma causa. Estão empenhados pela salvação de todos os seres humanos. Esses receberão a coroa da glória, que é o mais glorioso, e cada alma que o Senhor Jesus alcançou através daquela pessoa, né, vai estar uma pedra lá preciosa na coroa, com brilho também, e glória e luz nas vestes do corpo da pessoa. É assim, então é glorioso, porque a pessoa não está só guardando a palavra de Deus, mas está orando por todos, e jejuando não para si próprio, mas para a obra de Deus. É porque eu faço jejum para a obra, por todos. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar a palavra do Senhor. Aqueles que deixam tudo renunciam para a obra, não para si, nem para a família, nem para a sua igreja, mas para a obra de Deus no mundo inteiro. Que de dia e de noite não dormem direito, que oram com jejum, pedindo crescimento da obra de Deus no mundo inteiro, que Deus derrame o sangue dele, que salve as almas, todo por você. Está trabalhando sob o monte, oração pela obra, não por si mesmo. E aí, lógico, é abençoado, né, por Deus. Abençoar também os seus interesses, né? Os interesses também são abençoados, obviamente, mas os outros não. O coroa da vida foi salvo pelo fogo ali, rápido.
A da justiça praticou ali, ficou só por ele ir e se empenhar no jejum, na oração pelos outros, mas sim por si mesmo, pelo seu umbigo, pelos seus próprios interesses. Também não fez com empenho, né? Mas os outros não. E quanto mais faz com empenho as orações de jejum para toda a obra, mais galardão vão receber. Uns vão receber mais, outros menos um pouco, mas tudo é glorioso. Amém? Então a vida, ela é rápida. É um teste, seja aprovado para você começar a viver realmente na vida eterna do reino celeste. Lá existe, acho que é incontáveis anjos e remidos, já tem. É um reino que não morre, já vive de eternidade. É grande, é imenso, é infinito, sei lá, infinito, é infinito. Quando você mais voa, mais anda, mais se teletransporta lá, mais tem canto para você conhecer. A Terra só vive há alguns anos, né? Povoada de 5.000 anos, 6. É bonito e tem uma evolução tal. Imagina um mundo desse, hein? Que já vive a eternidade e é perfeito, hein? Enquanto não tem de coisas lá, de natureza, de coisas vivas, bonitas, coisas inacreditáveis que os olhos ainda não viram, os ouvidos não. Que coisa tremenda, irmão. Sem contar a pessoa jovem, né? Bonita, com poder, poderosa. A verdadeira vida é lá. Os crentes desfrutarão, a verdadeira vida é lá, não é aqui. O apóstolo Paulo disse: nós não temos casa permanente, cidade permanente. Não é. No 1000 anos, aí sim, né? Os que tiveram 1000 anos, eles ficaram aqui, aí já terá mudado e tudo, é outra história. Mas nós, nessa nossa época, não temos. Nós iremos morrer na carne, iremos ser transformados, depois voltaremos aqui. Teremos uma casa no céu, teremos uma casa dentro da cidade e em outros locais. Governará com Cristo. Em outras dimensões. O próprio céu é um organismo, uma dimensão, é um universo, não. O próprio céu é em outra dimensão. Existem inúmeras infinitas dimensões, o infinito dos céus, com infinitos universos, infinitos seres, criaturas. É assim, irmãos. Nós estamos dando com o ser todo-poderoso, o Criador de tudo, que mantém tudo. Não é pouca coisa, não. Então, você quer perder tudo isso para estar trancado dentro de um lago, sendo queimado de fogo? Então, seja grato a Deus por já conhecer o Cordeiro, já conhecer a sã doutrina. Tem muitos irmãos enganados, no próprio cristianismo enganado, outros em outras seitas, em outras religiões enganados, morrendo, dando suas vidas, morrendo e sofrendo. E os crentes já estão no conhecimento, tem que ser grato, viver feliz, se afastar do mundo, lutar para você ser vitorioso, rapaz. Acabou-se. Eu estava, já várias vezes eu vinha andando ali, olhei para a rua, me foi uma coisa ruim, olhando para a rua, tudo quebrado, tudo sujo, a rua tudo. Aí me veio a visão aqui, a cidade de ouro e de tudo, as pessoas perfeitas. Que maravilha, se eu já quero ficar aqui, eu quero ir para lá, irmão. Dá um negócio desse aqui, cheio de buraco. Você andando cheio de buraco na rua, o carro. Tudo escuro, as casas reais, tudo feio, tudo trancado, todo mundo escondido, todo mundo com medo do outro, todo mundo. É isso. Isso é país, isso é casa, irmão. Assim é o mundo. E a pessoa é um apego tão grande, né? Tem um chiqueiro de porco. Um chiqueiro de porco. Pecado fede. Por isso que os anjos nem pisam no chão, né? Os anjos não pisam, não. Os anjos não pisam no chão aqui, não. Eles ficam flutuando, não pisam, não. Quando o Senhor
purificar a terra depois do milênio, mas sim. Aí outra coisa. Aí o Senhor virá pisar a cidade, é outra coisa. Então existe um lugar lá que é bonito, que é infinito. E existem inúmeros outros e que o Senhor dará poder a cada um dos seus santos para conhecer tudo isso aí, sem envelhecer, sem ter sono, sem ter cansado, sem ter pecado, sem estar pesado, sem estar triste, todo tempo alegre, todo tempo. E tem outras coisas para vir ainda. Tem o milênio, seus santos irão governar o milênio, irão cuidar com Cristo. Tem muitas outras coisas, irmão. Deus não fica parado não. Irão conhecer outras dimensões, outros seres. Há trabalho, há tudo. Maravilhas. Amém? Isso aqui é só o começo. Jesus começou a igreja vai governar junto com ele o que ele tem criado, o que ele vai criar futuramente. Põe isso na sua cabeça. A igreja é a glória de Cristo Jesus. A glória de Deus é a igreja. Glória de Jesus. Por isso que ele purifica a igreja, fica bem bonitinho, limpinho, sem mancha, sem ruga, resplandecendo com poder igual a ele, igual a Cristo. É a glória dele. É a recompensa dele, por ele ter sofrido tanto. Ele se orgulha, ele se exalta pela sua igreja. Ele protege, ele dá a sua vida. Quer mostrar a sua igreja para as suas criações. Os anjos do céu e outras criações de outros mundos. E quer ter prazer de mostrar. Ó, tá aqui, ó. Meus santos, eu comprei eles, ó. Tirei eles do pecado, aqui eles são meus fiéis. São meus, eu os amo. É assim, irmãos. É assim a glória de Cristo. Então seja a igreja. Sirva a Cristo, afaste do mundo, tá bem? Vamos glorificar o Cordeiro.